Paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos estudar a revista de jovens do quarto trimestre, onde o título é Os Bons e Maus Exemplos. Vamos começar agora a lição de número 1, que o tema é Moisés, a diferença que a presença de Deus faz. Lição de número 1 nós vamos estar estudando hoje. Por quê? Porque essa lição ela vai nos mostrar bons e maus exemplos. A Bíblia ela vem cheia de histórias, de relatos, de fatos que mostram principalmente os erros das pessoas. Hoje a nossa cultura é para esconder o erro. Nós não abrimos, não expomos os nossos erros. Nós queremos mostrar que nós somos fortes. Infelizmente. Só que a Bíblia mostra que através da exposição dos erros, da nossa fraqueza, é que o Espírito de Deus vem e nos aperfeiçoa. Um conceito simples para entender isso aí é o da salvação. Porque você crê em Jesus, você precisa se arrepender de seus pecados para receber perdão. Ou seja, se você não expõe os seus pecados para Deus, se você não os confessa e os deixa, você não recebe perdão. Então eu preciso ter esse entendimento, essa compreensão que nossos erros, nossas falhas, nossas fraquezas, elas precisam ser expostas para elas receberem o tratamento de Deus. Porque se eu quiser ficar ocultando isso, a Bíblia chega a dizer que as nossas coisas erradas, os nossos erros, as nossas falhas, em determinado momento, vão ser ditos em alta voz de cima do telhado. Tudo que é feito no oculto e permanece no oculto vai ser exposto à luz. Então nós vamos ver alguns exemplos. Olha que coisa mais linda aqui, ó. O texto do dia. E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, Moshe, a quem o Senhor conhecera face a face. Deuteronômio 34:10. Então essa lição ela vai nos mostrar a diferença entre você ter a presença de Deus e você não ter. Você pode ser muito abençoado na sua vida e não ter a presença de Deus. E isso é muito importante você entender, compreender esse fato, porque isso pesa muito nas nossas vidas. O objetivo aqui desta lição é mostrar como se deu a chamada de Moisés, é refletir a respeito dos principais eventos na vida de Moisés após o Egito, e identificar os perigos de bênção sem a presença de Deus. Tem um texto bíblico aqui base dessa lição, que está em Êxodo 33, versículo 1 a 6, que eu vou ler agora. Disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e Jacó, dizendo: a tua semente a darei. E enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, e os heteus, e os fariseus, e os heveus, e os jebuseus. Uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo obstinado, para que te não consuma eu no caminho. E ouvindo o povo esta má notícia, entristeceram-se, e nenhum deles pôs sobre si os seus atavios. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel, povo obstinado és. Se um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Porém agora tira de ti os teus atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel se despojaram dos seus atavios ao pé do monte Horebe. Ó, esse texto é muito forte, hein? Fala que Deus vai retirar a sua presença do meio do povo. E assim, se o povo quiser ter a presença de Deus, ele precisa tirar os atavios. Em outra tradução, você pode, vai ter que tirar os seus brincos, seus colares, vai ter que tirar os atavios. Por que vai ter que tirar os atavios? Isso é algo profético, simbólico. Muitos, o pessoal mais antigo de igreja, você não pode usar atavio nenhum, e não sei o que e tal, porque um é de Deus, tem esse texto aqui, calma. Quando o povo saiu do Egito, debaixo de uma profecia que foi dada a Abraão por Deus, Deus falou que o povo ia sair de lá carregando riquezas. E a Bíblia confirma isso.
partir de Êxodo 12, 13 e 14, que o povo saiu do Egito com muitas riquezas, com muitos brincos de ouros, colares, pedras preciosas, e eles estavam carregando aquilo. Deus falou que eles iam levar aquilo, iam sair com riqueza. Deus não falou que eles tinham que usar. Agora Deus está falando, arranca essa bagagem, isso que vocês trouxeram do Egito, para que a minha presença esteja com vocês. Profeticamente falando, nós precisamos tirar a bagagem que nós carregamos, que nós trazemos do mundo, quando nós vamos para a igreja. É isso que Deus está falando. Tira os atavios. Lá pode ter muito valor, aqui não vale nada. E isso não é externo. Isso começa internamente. Eu tenho que tirar internamente do meu coração aquilo que eu estou trazendo do mundo. Isso depois vai refletir no exterior. Mas o mais importante é refletir no interior, para que eu possa ter a presença de Deus na minha vida. Então, o nome Moisés, ele significa tirado das águas. Tirado das águas. O apóstolo Pedro nos ensina também que quando a terra foi criada, ela foi tirada das águas. O planeta Terra foi tirado das águas. Pedrão que ensina isso pra gente. Agora vem um homem, um profeta de Deus, que vai ser tirado das águas. Aí Jesus vem e fala assim, quem não nascer da água, quem não for tirado da água, glória a Deus. É muito forte o aspecto profético. O aspecto profético é aquele que se move no era, no é e no será. A profecia ela tem muita força, o simbologismo tem muita força. Então, vamos lá, vamos começar assim. A terra foi tirada da água. O que significa a terra? A vida humana. É a vida. Terra veio para gerar vida. Que se multiplique os animais, as plantas, os seres humanos. Vida. Aí Moisés vem para trazer a redenção para um povo, para libertar o povo da escravidão. Como que é o nascimento dele? É profético, ele é tirado das águas. E ele carrega isso no seu nome. Quando Jesus está ensinando o doutor Nicodemos sobre novo nascimento, sobre conversão, Jesus fala, Nico, se tu não nascer da água, se você não for Moshe, se você não for Moisés, se você não for tirado da água, não nasceu de novo. Então é necessário nascer da água e nascer do Espírito. Moisés foi tirado da água para ser profeta. Jesus fala que nós temos que ser tirados da água, nascer da água e do Espírito, ou seja, você tirar da água para ser profeta, Espírito, o Espírito de profecia. A terra ela foi tirada das águas para dar vida. Porque o Espírito de Deus é que nos dá vida. Então a terra é tirada da água para dar vida. Moisés é tirado das águas para dar vida. Jesus fala que quando nós entregamos a vida a Ele, quando nós o aceitamos como nosso Senhor, confessamos com a nossa boca e cremos no nosso coração que Ele ressuscitou e está vivo, nós temos que nascer, ser tirados da água para ter vida, para andar em espírito, para que o espírito de profecia, o espírito que estava sobre Moisés, venha e se mova entre nós. Por isso que é muito importante você buscar a intimidade profunda com Deus, para que o espírito de profecia comece a se mover em você. E Moisés, ele nasceu num período onde era um período ruim, porque o povo hebraico ali, o povo de Israel, estava crescendo muito. E o faraó que estava ali no momento viu aquilo como um sinal de perigo e falou, vamos matar as crianças que nascerem do sexo masculino. Então, Moisés, ele já foi gerado debaixo de uma condenação de morte. Ele nasceu debaixo de uma condenação. Assim como Adão, quando ele peca, nós vemos agora que os homens passam a ser gerados debaixo de uma condenação de morte, que agora passa a reinar a morte sobre a humanidade. Tudo é profético, tudo é profético. E o apóstolo Paulo entende isso, olha para essa situação de Moisés e ele escreve assim, nesse tempo terrível onde estavam se matando crianças, tinha um jugo de morte ali,
condenação, assim como foi com Moisés. Moisés nasceu debaixo de uma condenação. Ali estava abundando o pecado. O Egito estava debaixo de uma feitiçaria terrível, idolatrando várias entidades demoníacas. Ali estava abundando o pecado. Mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E Moisés, ele é o resultado dessa superabundância da graça. Porque além dele nascer debaixo de uma condenação, Deus usou a casa de Faraó para manter ele vivo. Você quer mais graça que isso? Deus está usando o inimigo, aquele que quer matar, roubar e destruir, para sustentar, treinar, capacitar e manter vivo Moisés, aquele que iria libertar o povo. Então esse é o cenário que nós estamos ali vivendo. E olha que interessante, houve uma profecia na época de Abraão, antes do povo ir para o Egito, que dizia que o povo iria ser escravo no Egito, ou seja, ele ia passar por um sofrimento para ser aperfeiçoado por Deus, porém eles iam sair de lá debaixo de riquezas. E o interessante disso é que Deus fez uma promessa assim para Abraão. Pega isso aqui, ó. Abraão, o povo vai ficar 400 anos. 400 anos no Egito, tá? Ué, mas foi 430. Sabe por que foi 430? Sabe por que a palavra de Deus não se cumpriu? Não se cumpriu ali literalmente com os 400 anos. É porque Deus é um falso profeta? Não. É porque eu e você, nós temos o poder de parar o cumprimento das profecias, das promessas de Deus na nossa vida, sabia? Deus não faz nada por força nem por violência. Ele nos dá a opção de querer viver aquilo que nós temos ou não. Então Deus fez a promessa. Aí um homem chamado Moisés, que foi criado, estudou, ele estava estudando ali, ele tinha um conhecimento profundo, ó. Ele foi instruído em toda a ciência dos egípcios, tá lá, Estevão fala isso em Atos 7:22. Ele tinha um conhecimento fantástico de ciência, mas ele também tinha um conhecimento fantástico do seu povo, das promessas de Deus, e ele sabia da promessa. Só que 10 anos antes do período se cumprir de 400 anos, ou seja, com 390 anos, Moisés, ele quis libertar o povo. Então ele viu um egípcio lá batendo num irmão seu, ele foi lá e matou o egípcio. Depois ele viu 2 israelenses brigando, ele quis ir lá julgar, separar. Ele se antecipou ao propósito de Deus. Quantas vezes, todos os dias, os israelenses sofriam, apanhavam, eles eram escravos. Mas nesse dia Moisés foi lá e falou, não, agora chegou a hora. Agora eu vou libertar o povo, agora eu vou ser o salvador do povo. Foi lá e matou o egípcio. Sabe o que aconteceu? O povo dele se revoltou contra ele, ele teve que ir para o Egito. Ou seja, ele postergou o cumprimento da promessa de Deus. Aí Deus teve que fazer um período de tratamento, um processo educacional com Moisés de 40 anos no deserto. 40 anos pastoreando ovelha debaixo de sol causticante, de um frio terrível à noite, tempestades no deserto, perigos das feras, dos animais noturnos. Ou seja, Moisés passou por um processo porque ele não soube esperar na promessa de Deus. Ele não soube ser paciente, ele não soube esperar. E quis resolver com violência, com força, mas não é por força e nem por violência. É através do Espírito Santo, é através do profético, é através da profecia que as coisas andam. Então entenda isso. Tinha-se uma promessa. E muitos acham que Moisés era gago, né? Eu já estou até antecipando um item aqui. Moisés não era gago, gente. Vai lá ler Atos 7, onde Estevão, antes de ser apedrejado, começa a ensinar os doutores. Porque nós lemos o texto aqui em Êxodo, falando que Moisés era pesado de línguas. Sabe o que é pesado de língua? Que falava palavrão. Ele foi criado no meio dos egípcios, ele não tinha um linguajar santo. Aí você pega lá Estevão revelando a palavra de Deus, depois de não sei quantos mil anos,
E ele fala, nosso amigo Moisés, o nosso profeta, ele era eloquente em palavras. Como que um homem gago vai ser eloquente em palavras? Só que ele era eloquente em palavras ainda no Egito. Então olha a confusão que nós fazemos por falta de conhecimento da palavra. E a Bíblia explica a própria Bíblia. E é isso que você tem que entender, é coisa maravilhosa. E assim, ó, muitos de nós, por algum momento, ou ainda estão vivendo esse momento, quando Deus começa a revelar o chamado, começa a dar sinais, começa a dar desculpas. Por quê? Porque isso é normal da vida, você cresceu assim. A nossa mente, ela tem algo que é interessante. Quando você, por exemplo, ó, vamos agora, vou dar um exemplo, tá? Vamos agora deitar no chão e fazer uma flexão. Ah, não vou não. Repare numa coisa, eu falei, vamos deitar no chão e fazer uma flexão. Eu esperei 5 segundos. Depois dos 5 segundos, eu falei, não vou. Por que eu fiz isso? Porque a mente trabalha assim. Quando você tem que fazer algo, se você esperar 5 segundos, gatilhos no seu subconsciente vão ser disparados e falar, não faça não. Isso vai trazer cansaço, vai demandar esforço. Não vai ser legal, fica quietinho na sua, descansa. E esse gatilho que traz essa informação nos faz nos tornar preguiçosos, não conseguir muitas vezes as coisas na vida. A gente não se esforça. Sabe qual é o segredo? Você tem que fazer algo, faça agora. 1, 2, 3, vai! Faz. Não espera passar 5 segundos. Tome a decisão e a atitude em menos de 5 segundos para que você consiga fazer as coisas. Esse é o importante, porque senão, ó, Deus te chamou para pregar o evangelho, comece a pregar o mais rápido possível, e não precisa de profeta para te mostrar isso, porque já está na palavra de Deus, esse chamado é teu. Então Moisés, ele deu várias desculpas, porque já tinha 80 anos, tava velhinho, mas Deus gosta de usar os velhinhos, Deus gosta de usar os fracos para confundir os fortes, Deus gosta das coisas loucas para confundir os sábios. Deus vai aperfeiçoar o seu poder nas nossas vidas mediante as nossas fraquezas. Moisés, velhinho de 80 anos, gente, que era fugitivo do Egito, fugiu de lá com medo, cuidando de ovelhinhas. Aí Deus aparece no meio do fogo, é você que eu vou usar para libertar. É você mesmo, você não está entendendo não? Você cheio de falha, cheio de pecado, muitas vezes não consegue vencer os pecados na sua vida, você está preso ainda na prostituição, está preso na masturbação, está preso na pornografia, está preso na mentira, na fofoca. É, jovem é assim. Jovens, sois fortes porque venceste o maligno. Você já venceu os pecados na sua vida? Se você já venceu, você é forte, de acordo com o que está escrito na Bíblia. Se você não venceu ainda, tu é fraco, tu precisa de ajuda. Então, você precisa ser aperfeiçoado. Você está cheio de fraqueza, mas sabe quando que você vai ser aperfeiçoado? Quando você começar a fazer a vontade de Deus. Se você ficar parado esperando, meu filho, você não sai do lugar. Agora, quando você começa a fazer a vontade de Deus com todo o seu coração, você vai ver coisas maravilhosas acontecendo na sua vida. Então, Moisés, ele começou a botar dificuldades. E antes da gente elencar as dificuldades, ó, presta atenção em algo. Tem um comentário que foi feito aqui que diz assim, ó. Ele tinha conhecimento de sua ascendência hebraica. Ele sabia, né? Ele estudou. Mas não imaginava que seria usado por Deus para uma grande obra. Aqui tem um ponto técnico. Moisés sabia das promessas, sabia quem ele era, sabia que tinha profecias e que o tempo da profecia já estava se cumprindo. Tanto que ele foi lá enfrentar um egípcio para libertar um hebreu. Então temos que tomar muito cuidado com isso, tá? De falar, ó, ele sabia. Não, ele não sabia. As atitudes dele mostram que ele seria usado por Deus para isso. Tá? As atitudes mostram. Moisés começou a apresentar desculpas para Deus. E muitas vezes nós damos um monte de desculpa para não ir para a vigília, para não orar, para não ler a palavra, para não evangelizar, para não convidar uma pessoa. Ai, já convidei tantas vezes, a pessoa nunca vai, já está chato. Continua.
arma estratégia, chama essa pessoa para comer um lanche, fala do que Jesus está fazendo na sua vida. Chama essa pessoa para ir na sua casa, tomar um café, fala do que Jesus está fazendo na sua vida. Fala que você ama ela, que você quer que ela sinta isso também. Moisés, começou com as desculpas. Primeiro, quem sou eu? Ele pergunta para Deus, quem sou eu para ir lá fazer tudo isso que o Senhor quer que eu faça? Sabe o que é isso? É crise de identidade. Pessoas que não têm a sua identidade em Cristo. Porque aqueles que têm a sua identidade em Cristo, eles receberam poder e autoridade para curar enfermos, expulsar demônios, falar novas línguas. Foram capacitados com o poder do Espírito Santo para cumprir toda a vontade de Deus aqui na terra. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem sou eu? Disse Moisés. Isso é quem tem crise de identidade. Quem ainda não se identificou com Cristo, quem ainda não sabe que é filho de Deus. Porque aqueles que são filhos de Deus, quando o Pai manda, ele fala assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. Outro questionamento de Moisés. Qual é o nome do Deus que te enviou? Vão perguntar para mim, qual é o nome do Deus que te enviou? Porque no Egito tinha muitas entidades demoníacas. Você está vindo em nome de quem? De qual Deus? Em nome de qual Deus? Sabe o que é isso? Moisés ainda não tinha intimidade com Deus. Ele estava tendo experiência. Experiência não salva ninguém. O povo teve experiências gigantescas, maravilhosas ao sair do Egito, com as manifestações da praga, depois andando no deserto, e eles morreram sem a benção. Tinham muitas experiências, mas não conheciam a Deus. Não tinham intimidade com Deus. Moisés na sarça está tendo o seu primeiro contato com Deus, está tendo uma experiência. Ele não conhece ainda a Deus. Ele fala, eu vou lá falar em nome de quem? Já Davizinho, pastorzinho de ovelhas, jogado, esquecido num canto, chega num campo de batalha, vai à frente do gigante Golias. Quem é esse cachorro? Disse Golias. Aí, Davi mostra para Moisés como que ele tinha que ter feito diante de Faraó. Davi fala assim, eu venho em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. Moisés falou, vou falar em nome de quem que eu vou? Aí Davi mostra, Moisés, presta atenção agora, hein? Sou profeta também, presta atenção. Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. E qualquer coisa que você for fazer na vida, se você tiver intimidade com Deus, você vai fazer em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. Glória a Jesus. Outro questionamento. Vão perguntar para você, Moisés, Deus não te apareceu. Será que você tem chamado mesmo? Você, jovem, será que você tem algum chamado? Você está fazendo o que na igreja? Está aí só para cantar, para entrar no coral? Para ver as menininhas casar na igreja? Qual é o seu chamado, jovem? Você tem chamado? Será mesmo? Você era tão ruim no mundo, fazia tanta coisa errada, eu não acredito que você se converteu, não. Preste atenção numa coisa. O diabo quis denegrir Jó. Só que quem deu testemunho de Jó foi Deus. Ele é um homem reto, íntegro, puro, sincero. Deus deu testemunho de Jó. Não interessa o que o diabo e os outros falam de você, interessa o que Deus vai falar de você. Aqui ele está preocupado com o que os outros vão falar. Deus apareceu para você mesmo, Moisés? Para botar em dúvida o chamado dele. E Deus nos mostra lá em Jó, não interessa o que os outros falam, não interessa a acusação do diabo, não interessa dúvidas, porque a fé é o firme fundamento, a fé é a certeza. Então o que eu preciso? Eu tenho um chamado de Deus na minha vida, eu fui chamado para pregar o evangelho e por esse mundo fazer discípulos, levando-os ao batismo, ensinando eles a guardar todos os mandamentos de Cristo. Esse é o seu chamado, jovem, é o seu chamado primário. Depois que você começar a botar em prática, Deus vai dar detalhes que vão aperfeiçoar o seu chamado. Mas você não pode ter dúvida dele, nem deixar que os outros coloquem dúvida. Você foi chamado para ser um ganhador de almas. Você foi chamado para ser um discípulo de Jesus e para discipular outras pessoas. Preste atenção. Para você exercer um chamado profético, você não pode ter dúvidas. Outra coisa que ele fala aqui, manda outro em meu lugar.
A nossa cultura faz isso. Eu não quero trabalhar, eu sou preguiçoso, manda outro fazer. Em culturas de outros países, as pessoas que têm uma condição melhor não querem fazer trabalhos manuais. Aí pessoas de outros países imigram para lá para fazer o trabalho que elas não querem. Porque elas não querem se sujeitar a um trabalho braçal. Manda outro em meu lugar, não. Aqui é assim, ó, o que você pode fazer hoje, não deixe para amanhã, a Bíblia fala. O bem que você pode fazer hoje, não faça amanhã, faça hoje. Trabalhe, lembra? 1, 2, 3, faça. Não é mandar outro, não. Deus tem um chamado, é para você. É você que vai ganhar almas, é você que vai discipular, é você que vai ensinar, é você que vai curar. Não é o pastor, não, é você que vai curar enfermos. É você que vai expulsar demônios. É você que vai se mover nos dons espirituais, ter visões, sonhos, profecias. É você. Não é outro. Ah, manda outro. Não é comigo, não. É com você. Você tem que assumir esse chamado, a responsabilidade dele buscar a Deus de todo o coração. Então, Moisés demonstra medo e bota dúvidas, faz perguntas. E nós não podemos cair nesse erro. E depois, mesmo depois, diante de tudo isso, Deus vai e confirma o chamado de Moisés. Ancião, limitado, velho, todo. Como que Deus confirma o chamado? Através de milagres. Paulo fala, eu não vim até vocês com palavras de sabedoria humana, mas eu vim com demonstração de poder. Então, a palavra de Deus, ela deve ser seguida de poder, porque os sinais seguirão os que creem. E Deus, ele vai dar sinais para confirmar o seu chamado. Só que veja, os sinais seguirão ao que crê. Se você ficar parado, ele não vai até você. Você tem que começar a se mover, jovem. Você tem que começar a agir, tem que botar em prática para que os sinais comecem. Se você não estender sua mão e orar por enfermo, ele nunca vai ser curado. Ah, mas o outro jovem amigo meu começou a orar, os enfermos estão sendo curados. Ótimo. Se você não impor sua mão e começar a orar pelos enfermos, você nunca vai ver os sinais de cura, prodígios e maravilhas te seguir. Então, Deus confirmou o chamado de Moisés não só com palavras, mas com poder, com milagres. E Deus vai confirmar o seu chamado, o seu agir com palavras e com poder. Mas para isso você precisa se movimentar. Moisés nunca veria os 10 grandes prodígios que Deus fez no Egito através de sua vida se ele não tivesse ido. Ide! Outro ponto importante, depois que eles saíram do Egito, uma nação foi constituída. Imagina você se você passa assim, do dia para a noite a ter 3 milhões de seguidores. Né? Vamos falar na nossa linguagem aqui, facebookiana, instagrana, coisa assim, TikTok. Imagina se você do dia para a noite tivesse 3 milhões de seguidores. Você ia montar um império. Você ia fazer uma cadeia de tributos, organizar um governo. Você ia viver a melhor vida de todas. Deus? Para que Deus? Agora eu tenho tudo. Eu tenho aqui 3 milhões de seguidores. Tá tudo lindo, é só administrar. Moisés não estava nem aí para isso. Moisés, depois que ele saiu do Egito com o povo, ele se encontrou com Deus. Durante 80 dias, sozinho com o papai. Isso nos mostra que quando você sai do Egito, quando você sai do mundo e passa a vir para a igreja, fazer parte do corpo de Cristo, você precisa de um período profético. Um período onde você vai estar sozinho com Deus. Você tem que buscar ter muita intimidade. Pô, pastor, nunca ninguém me falou isso. Estou falando agora. Se você já está na igreja e nunca teve esse período de busca intensa, para tudo e vá buscar a Deus. Faz um propósito. Todo dia eu vou orar pelo menos 1 hora por dia. Sexta-feira, sábado, eu vou virar a noite orando. Vou fazer isso durante 80, 90 dias seguidos. Em nome de Jesus, para poder ter intimidade. Para ser que nem Moisés, para poder receber direto de Deus. Foi o que foi feito. Então, nós precisamos desse período. Sabe para que serve esse período? Que o povo saiu do Egito, eles foram escravos durante muitos anos. Eles saíram de lá com uma mentalidade escrava. Escravo é dependente, só trabalha embaixo de chicote, só vai se você empurrar. E nós, quando estamos no mundo, nós somos escravos. Paulo nos ensina isso. Quando a gente vem para a igreja, a gente vem com uma mentalidade escrava. Muitas vezes você não quer fazer, tem que empurrar, tem que ir. Ou às vezes você chega com força total e depois você volta para o Egito. Para de produzir.
Então nós precisamos tirar o Egito de dentro de nós. Primeiro passo, eu tiro o povo do Egito. Segundo passo, intimidade profunda com Deus, busca intensa para tirar o Egito de nós. Esse processo tem que ser feito hoje na igreja. A pessoa se converte, ela é tirada do Egito. Aí, agora a gente precisa tirar o Egito dela, mas como? Eu não posso fazer isso por ela, mas eu tenho que levar ela até o entendimento que ela precisa mergulhar na presença de Deus. E eu quero que você faça isso. Faça um período grande de busca de 40, 80, 90 dias, 100 dias. Faça um propósito com Deus todo dia. Eu vou acordar de madrugada, 5, 6 horas, 4 horas da manhã, eu vou orar 1 hora. Todo dia, mesmo com sono, eu vou orar em pé. Vou ficar andando para lá e para cá para não dormir. De sexta-feira, toda sexta-feira, das 11 até as 5, 6 horas da manhã eu vou virar orando, nem que eu fique em pé. Se você é batizado com o Espírito Santo, ora em línguas. Xarabacandarabakai. Se não, fica orando, fica adorando, fica louvando, mas passe tempo na presença do Senhor. E depois você escreve para mim se funciona ou se não funciona. Quando Moisés desce, o povo demonstra ingratidão. Aquilo que fecha os céus. Eles constroem um bezerro de ouro. Eles querem voltar até a adoração. Eles são ingratos por tudo que Deus fez através de Moisés. E preste atenção, jovem, quando você começar a ser usado por Deus, muitos vão virar a costa. Você vai ajudar muitas pessoas, guarda isso. Você vai ajudar muitas pessoas e elas vão cuspir na sua cara. Glória a Deus por isso. Bem-aventurados aqueles que são traídos, maltratados, caluniados por amor de Jesus Cristo, sermão das bem-aventuranças. Isso é sinal de honra, porque as pessoas ainda estão muito presas no Egito e não conseguem demonstrar a gratidão por aquilo que Deus faz através das nossas vidas. Não deixe que isso te fira, mas usa isso como força, como um sinal. Outra coisa interessante, eles fizeram bezerro de ouro porque eles precisavam de algo para ver. Hoje nós temos algumas religiões que têm estátuas, que têm imagens, que têm quadros, porque precisam materializar a fé, mas a fé é o firme fundamento daquilo que você não vê, é a certeza daquilo que você espera, você não precisa ver. Se você vê, se você toca, não é fé. Outra coisa interessante aqui, Moisés subiu, Deus entregou uma revelação tremenda para ele, chamada da lei. Ele desce ali com as tábuas da lei e ele vê o povo em pecado. Moisés vai lá num ataque de ira e quebra as placas. Quebra a lei. Por que ele fez isso? Tem muitas cogitações, mas vamos cogitar aqui comigo então, com a mente santificada. Preste atenção. Deus deu uma lei. Naquela lei está falando, amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, não farás imagem de escultura, abre aspas, nem bezerro de ouro. Não matarás, não roubarás. E a consequência para a maioria desses pecados é a morte. Está escrito lá também, mais para frente em Êxodo, Deuteronômio. Moisés desce e vê o povo pecando, fazendo o que o primeiro mandamento mandava não fazer. Moisés já sabia, sabe qual é o juízo? Para quem não cumprir o primeiro mandamento, é morte. Moisés estava descendo com aquela lei para fazer uma aliança com o povo. Para falar, ó, tá vendo? Deus deu isso. A partir de agora nós vamos seguir. E se nós não seguirmos, vai ter consequências, vai ter maldições, vai ter juízo. Moisés vê o povo no pecado, já infringindo o primeiro mandamento, ele quebra a lei, para que o povo não morra. Moisés ele desceu ali depois de 40 dias na presença de Deus, ele teve assim uma sacada profética enorme, ele falou, eu não posso mostrar essa aliança para o povo, porque essa aliança vai matar o povo. Então ele quebra para que o povo se arrependa. Aí Deus manda Moisés subir. Agora imagina você ganhar um presente de Deus. Depois de 40 dias, Deus te dá uma revelação, uma coisa linda, você vai lá e quebra. Você acha que Deus vai te dar outra? Se coloque no lugar de Moisés e de Deus agora. Será que ele vai te dar outra? Será que ele vai gostar que você quebrou? Deus fala, Moisés, sobe de novo. Traz a pedra que eu vou escrever novamente. Deus não repreendeu Moisés, porque Moisés teve uma visão profética e livrou o povo da morte. E a palavra de Deus nos ensina que Deus não quer que nenhum homem se perca. E é isso que estava no coração do profeta Moisés, e é isso que tem que estar no seu e no meu coração. Que
todos têm esperança que podem ser salvos. Foi por isso que ele quebrou as placas, pelo menos eu creio assim. Aí Deus, debaixo dessa ingratidão, desta idolatria, desta falha do povo, ele fala: eu não vou mais no meio de vós. A minha presença não vai mais com vocês. Eu vou mandar um anjo. E um pouquinho mais para frente nós vemos lá o rei Ezequias. Um anjo mata 185 mil homens. Um anjo. E assim, creio que é um anjo mensageiro. Se for subindo ali as escalas, né? Arcanjos, serafins e tudo mais. Meu Deus, olha o poder. Um anjo, imagina um anjo estando à frente de tudo que você faz, abrindo o caminho. Derrubando, destruindo os inimigos. Se Deus fala para o povo: vou mandar Gabi, vou mandar Miguel à frente de vocês, o povo faz festa. Se chegar na igreja hoje e falar: ó, vou mandar Miguel, arcanjo de guerra, oh glória, aleluia, tem até corinho de fogo, né? Oh, vou mandar Miguel à frente de vocês. O povo faz festa porque não quer a presença de Deus. Nós queremos a presença. E o coração do profeta, que estava ali preocupado com as almas, ele só se preocupa com as almas porque ele quer a presença de Deus. Aquilo que está no coração de Deus está no coração do profeta. E você, jovem, é profeta. Você precisa ter no seu coração o que está no coração de Deus. Entenda isso. O anjo vai vir para nos abençoar, para ministrar em favor daqueles que hão de herdar a salvação, eu e você. Mas nós precisamos da presença de Deus. Não tem nada mais importante. Agora imagina se o anjo vai à frente e eles já estavam idolatrando um bezerro. O anjo ia virar Deus, igual algumas denominações, algumas religiões que se iniciaram através de revelações de anjos e não de Deus. Então o povo ia cair. Moisés mais uma vez profeticamente fala: não, sem anjo, senão daqui a pouco esses anjos vão adorar Miguel, vão fazer a estátua de Miguel, casinha, com a espada, e vão adorar ele. Então nós precisamos entender o profético e nos mover no profético. Nós temos que falar: Deus, se o Senhor não for comigo, não dá. Eu preciso da tua glória, eu quero ver a tua face. Olha que coisa linda. Moisés pediu para Deus: Deus, deixa eu ver a sua face. Deus escondeu ele na rocha, falou: meu filho, não pode, olha as costas. Aí ele viu as costas de Deus. Só que ele falou assim: Moisés, você quer ver a minha face? Que desejo lindo do coração. Mas você representa a lei. E a lei não consegue ver a face de Deus. Mas quando chegar a graça, eu vou revelar a minha face. Jesus Cristo veio ao mundo, se fez carne, habitou entre nós, e ele falou assim, ó: quem vê a mim, vê o Pai. Oh, glória a Deus. E tem gente que nunca viu e nem quer ver Jesus, nem ora para isso. Quem vê a mim, vê o Pai. Moisés pergunta, Moisés pede para Deus: eu quero ver a tua face, eu quero ver a tua glória. Deus não permite, porque na lei não tem como. Mas quando a graça começa, Deus manda Jesus Cristo para revelar a sua glória, revelar a sua face através do seu Filho, Jesus Cristo de Nazaré. Ore a Deus com todo o coração, pedindo para ver a glória, pedindo para ver a face de Jesus, os seus olhos como chama de fogo. Oh, Ramanashai. Aleluia. E outra coisa também, tem até algumas músicas que a gente canta, né? Quem tem promessa de Deus não morre. Meu filho, não acredita nisso não. Vai ler Hebreus. Lê Hebreus 10 e Hebreus 11. Lá você vai ver que as promessas de Deus, muitas delas, elas só se cumprem depois que nós obedecemos. Ponto. Então, se você receber uma promessa, você não morre, desobedece para você ver. Temos que tomar cuidado com coisas que falamos, cantamos, que não está de acordo com a Bíblia. Você vai para Hebreus 11, você vai ver que um monte de gente de fé morreu sem ver a promessa cumprida. E Moisés, aconteceu isso com ele também. Sabe por quê? Porque ele foi escolhido para tirar o povo do Egito e levar o povo para entrar na terra de Canaã. Ele tirou o povo do Egito. Por ele ter falhado, por ele ter pecado, por ele ter batido na rocha quando Deus mandou falar. Um pequeno detalhe técnico, a promessa não se cumpriu na vida dele. Ele morreu sem entrar, sem ver a promessa cumprida. Ele não entrou na terra prometida. Perdeu a salvação? Não. Mas ele não viu a promessa cumprida. Se você quer ver a promessa de Deus cumprida na sua vida,
Obedeça a Deus. Busque ter intimidade. Ouça o que Ele tem para te falar e cumpra tudo. Outro detalhe. Ó, o apóstolo Pedro faz uma referência como Moisés sendo um dos maiores profetas, citando um texto. Está lá em Atos 3:22, mas é um texto de Deuteronômio 18, que ele fala assim, né? O Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, e a eles ouvireis em tudo quanto vos disser. Ou seja, é uma promessa que Deus deu a Moisés e ele revelou ao povo que Deus iria levantar um profeta semelhante a ele. Por que que não é igual a ele? Porque é maior. Jesus Cristo de Nazaré. E olha que interessante, o judaísmo hoje ele é muito focado em Abraão, faz muita citação de Moisés em relação à lei, mas não no profético. E Moisés deixou bem claro, esse povo israelense, Israel, eles não vão ser proféticos, porque Deus vai levantar ainda um profeta. Ou seja, do período de Moisés, quase 1.400, 1.500 anos, até Jesus Cristo, eles iam estar presos na lei. Aí Jesus vem para cumprir toda a lei, porque a finalidade, o propósito da lei, o fim da lei é Cristo. Para se revelar como profeta, e o espírito de profecia estava sobre ele, diz a palavra. E ele é o cabeça e nós somos o corpo, ou seja, o espírito de profecia está sobre nós. Quando Jesus se levantou o profeta, o espírito de profecia no meio do povo, e só aqueles que estão em Cristo que podem desfrutar desse profético. É por isso que eles estudam, eles entendem muita coisa, têm muita sabedoria, mas eles não têm mais o profético, porque agora o profético está em Cristo. Em Hebreus 1 fala, antes Deus falou através dos pais, dos patriarcas, através de profetas, agora ele fala através do Filho. Agora o profético é através do Filho. Entenda isso. Busque intimidade com Deus, porque a presença de Deus faz toda a diferença nas nossas vidas. Que Deus te abençoe e até a próxima aula em nome de Jesus.